Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Avatar da Saúde. Eu sou Heloísa, sou médica e sou colaboradora do Avatar da Saúde, que é um aplicativo de saúde digital que tem por objetivo mapear hábitos de vida não saudáveis por meio de inteligência artificial e promover ações de saúde para reduzir os riscos de adoecimento. E hoje a gente está aqui para falar de um tema que é essencial, fundamental para todas as empresas, e não só para o futuro, como para o presente. A NR1 está para ser implementada agora em maio de 2025, e é justamente sobre ela que a gente vai falar aqui hoje. A gente tem visto cada vez mais o aumento da incidência de transtornos mentais nas pessoas. E nas empresas a gente vê cada vez mais também um número crescente de afastamento por causa desses transtornos. Então, como que as empresas elas podem promover ações de prevenção para conseguir garantir o bem-estar dos seus colaboradores? Então, a gente está aqui hoje com um time, estamos com a casa cheia, estamos com um time de saúde mental, com 3 mulheres super profissionais, para falar, que tem toda a propriedade para falar desse assunto aqui. Bom, e para falar, então, sobre esse assunto, hoje estamos aqui com 2 super profissionais, 2 convidadas muito especiais e que eu quero apresentar, claro, para a gente saber com quem que a gente está conversando, né? Então, vamos lá. A primeira delas é a Bianca Bejato, que é psicóloga clínica, tem pós-graduação em psicoterapia de orientação psicanalítica e é a nossa gestora de saúde mental e bem-estar do Avatar da Saúde. Bianca, bem-vinda. Obrigada, doutora Heloísa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês duas, falando sobre a NR e vamos com tudo, né? Espero que a gente consiga aí trazer bastante conteúdo bacana. Legal, com certeza. Vai ter muito conteúdo bom aqui hoje para a gente falar também com a Patrícia. Patrícia Ramos, que é psicóloga, é especialista em promoção à saúde, mestre em promoção à saúde e é gerente de saúde mental da Teladoc Health Brasil. Bem-vinda, Paty. Obrigada, doutora Heloísa, obrigada, Bianca. Uma honra estar aqui com vocês e eu acho que a gente vai ter um papo super bacana sobre a NR1 hoje. Com certeza. E aí, pra gente já começar, então, já direto ao ponto, queria que vocês contassem pra gente, explicassem o que é, afinal, essa NR1. NR01 é uma norma regulamentadora, né? Voltada para os aspectos de saúde ocupacional. Em 2000, ela, se não me engano, acho que desde a década de 70, Heloísa, que ela já está implementada no Brasil, mas em agosto de 2024, ela passa por uma atualização. E essa atualização faz um adendo, um anexo, um adicional, que é a avaliação dos riscos psicossociais. Então, quando a gente pensa em saúde ocupacional, tem uma história, né, de proteção, de ergonomia, de riscos, de prevenção de riscos, né, de atuação sobre os riscos. Assim, foram muitas regulamentações que entraram nas empresas, né? E agora a gente está com essa regulamentação que é responsável para... A empresa ela fica responsável por identificar, avaliar e fazer um plano de ação sobre os riscos psicossociais. E, assim, o que é risco psicossocial, né? O risco psicossocial são todos aqueles fatores emocionais, de saúde emocional que impactam na vida do trabalhador. Estresse, burnout, né? Cargas excessivas, lideranças opressoras, que são lideranças tóxicas, né? Tóxicas. A questão aí do assédio, né? O assédio moral, enfim. E hoje as empresas, elas precisam, é uma exigência, né? A NR01, ela é uma exigência e ela estará vigente a partir de maio de 2025. Então, quando a gente fala dessa atualização da NR1, significa o quê? Que antes ela já era implementada e as empresas elas tinham essa obrigação de olhar para a segurança dos colaboradores
mas principalmente voltado mesmo para a saúde física, né? Exato. Não tinha tanta essa preocupação. Então, agora, com essa atualização, as empresas elas passam a ser obrigadas a olhar para os aspectos de saúde mental? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente pensa no mapa histórico, a gente pode ver que o número de afastamentos em saúde ocupacional, nos últimos 10 anos, né? Acho que semana passada, que foi colocado no G1, no exame. Ficou super em alta. Todo mundo postou nos stories do Instagram. Todo mundo postou, né? Todo mundo colocando. Com essa atualização, as empresas elas não só têm que olhar, né? Elas precisam identificar, avaliar o risco. Então, fazer um mapeamento, um diagnóstico, né? A gente na Teladoc, a gente colocou essa palavra, um diagnóstico e mapeamento, essas duas. Porque eu preciso entender quais são os setores que estão mais vulneráveis às questões de saúde emocional, que têm essa sobrecarga dessa subjetividade, do estresse, do assédio, e realizar o plano de ação. Então, não é só identificar e mapear. É um plano de ação. E o que é o plano de ação, né? O plano de ação, ele precisa ser muito personalizado com o que foi identificado e com o que foi avaliado. Então, se a gente entendeu que no setor de telemarketing o nível de estresse é elevadíssimo, eu vou fazer um plano de ação que contemple o que foi mapeado. E eu acho que o mapeamento é a melhor parte, né, Bianca? Que a gente, como psicólogo, a gente vai ter aí um mar para nadar maravilhoso. Mas eu acho que um dos principais pontos é você combinar as questões dos treinamentos, das sensibilizações, do letramento em saúde mental com assistência, né? Perfeito. Então, até a gente estava conversando aqui antes, no nosso aquecimento, só a psicoeducação é suficiente? Só os treinamentos? Não. Eu preciso ter um combo de psicoeducação e assistência em saúde mental, com psicólogo, com psiquiatra, com os profissionais que vão estar dedicados a fazer assistência não só coletiva, mas individual. Eu queria só voltar num ponto do mapeamento. Como que é feito esse mapeamento? E até queria entender também, porque assim, se essa parte da saúde mental passou a ser uma exigência para as empresas, elas vão ter que ser obrigadas a implementar. Sem dúvida. É isso que você falou, é o plano de ação. Mas para implementar um plano de ação, precisa desse mapeamento. Como que pode ser feito esse mapeamento? E como a gente gosta muito, claro, né? Aqui o podcast do Avatar da Saúde, a gente gosta muito de falar sobre a parte da tecnologia. Como que a tecnologia, ela pode auxiliar em todos esses processos, assim, e pensando no mapeamento, nos índices de saúde, nos índices que são os indicadores, exatamente. Eu acho que, né, Bianca, a gente conversando, vamos pensar que há alguns anos, há uma década atrás, provavelmente o psicólogo ia estar lá com todos os testes para corrigir a mão, no máximo colocar em Excel ali os resultados para fazer. Hoje não, né? Eu acho que a Avatar, ela vem com esse brilho, essa luz própria de trazer esse mapeamento através de uma inteligência artificial, de a gente trazer, e aqui na Teladoc a gente também tem muito essa questão da gestão dos dados, né? Então, hoje a gente consegue fazer tudo através da tecnologia. O mapeamento, ele precisa ser feito... A ABNT, ela diz que o mapeamento, para você trazer o risco social, tem que ser 70% da população, da empresa precisa responder os questionários. 70%? 70%. Tá. Então... Precisa gerar um engajamento, então? Total. Também tem esse trabalho. Esse trabalho. Então, provavelmente, assim, uma empresa que não fez nada, ela precisa fazer uma avaliação sociodemográfica da sua população, questionários sociodemográficos. E aí, quais as escalas de risco psicossocial que vão ser utilizadas. E não são escalas clínicas, né, Bianca, que a gente estava conversando. Não é escala clínica. Então, eu não vou aplicar um GAD-7 de ansiedade numa população. Não, o risco psicossocial, ele vem com algumas características. Então, o próprio nome, ele vai falar das questões psíquicas e das questões sociais. Então, uma pessoa que está endividada na empresa, como que ela está em termos de atenção? Como ela está em termos de produção? Como que está o estado psíquico dela? Vai estar alterado. Uma pessoa que ela está numa empresa onde as cargas são excessivas,
né? Como que vai ser o manejo dela? Heloísa, você é médica de estilo de vida, como que ela vai ter tempo para fazer o gerenciamento do seu estilo de vida, de fazer atividade física, enfim. Então, é muito importante que isso seja mapeado e a tecnologia ela está aqui hoje, presente, para que esse processo seja rápido, eficaz. Então, eu estava numa reunião, falei assim, olha, então como que vai ser a NR1 para uma empresa de 5 mil pessoas? Eu falei, o mesmo para uma empresa de 50 mil pessoas, porque a gente tem a tecnologia. Uhum. Eu vou aplicar de forma escalável, rápida, eficiente e vou ter muito mais propriedade para fazer análise dos dados, para poder fazer esse gerenciamento, para poder montar os indicadores. Então, esses indicadores, eles vão ser o rumo para o plano de ação. Perfeito. E isso, esse mapeamento, ele é feito internamente. Quem que são as pessoas, quem que são as áreas, os setores envolvidos para fazer esse mapeamento? O Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR, ele geralmente é implantado ou pelo RH, pela medicina ocupacional, enfim, os atores, eles não foram definidos pelo Ministério... Depende da empresa, Depende da empresa, depende do porte. O importante é que ele precisa ser submetido. Ele vai gerar um relatório de riscos, né? Então, as ações, elas precisam estar muito bem escritas num plano, e o plano de ação para que essa empresa, quando chegar o auditor, né, do fiscal de saúde do trabalho, ele consiga mostrar, aqui está o meu relatório, enfim. Mas um dos pontos bem importantes que a gente tem que pensar que a própria norma, ela está dando uma generalização para que a implementação seja feita de acordo com a realidade da empresa, né? Diferente quando a gente fala de risco biológico, que precisa usar o IPI, ou risco, um risco de ruído, que a pessoa precisa usar os fones auriculares, que não importa, os decibéis estão ali, você tem que usar esse aparato, esse aparelho. A psicologia, no risco psicossocial, é muito mais abrangente, né? Então, eu acho que a figura, né? A figura de um gestor sensível às questões de saúde mental vão ser fundamentais para que isso se torne uma realidade. Então, você acha que ter uma pessoa específica voltada para isso dentro da empresa é essencial, é fundamental? É essencial, mas assim, um dos pontos que eu tenho visto e conversado muito com os clientes da Teladoc é que isso se tornou uma causa. Todo mundo vai precisar vestir essa camisa. Então, quando mais cultural, da cultura da empresa, né? Quando a gente pensou na implementação de cultura de DEI, de diversidade, equidade e inclusão, isso foi uma camisa vestida por todos os níveis da empresa. Agora, a gente está entrando nas questões de saúde mental, todos devem vestir. Sem dúvida, haverá o departamento que vai liderar isso. Empresas de grande porte, isso está na mão do RH. Né? E a maioria dos RHs tem psicólogo. Então, o psicólogo é essa pessoa que está apropriada para fazer avaliação, para poder direcionar os planos de ação. Mas a empresa também, às vezes, não vai ter braço, não tem braço. E aí está aqui a gente, né? Nós estamos para fazer essa parte que a empresa não tem braço e que, de verdade, ela não deve fazer. Na minha sugestão e na minha experiência, uma empresa que tem ali o seu consultório de psicologia, ele não dá conta. As demandas são muito grandes. Às vezes, então, você tem um serviço à disposição e a telepsicologia está para isso, né? E assim, fora não dar conta, aí é uma visão, não sei, eu queria perguntar até para vocês, né, que tem essa experiência. Fora não dar conta, eu penso que quando a gente fala de saúde mental, a gente estava até no podcast passado com a Ana Paula Portugal aqui, para quem quiser assistir, foi maravilhoso, inclusive. A gente estava falando justamente assim, da pessoa, ela ter aquela segurança
de ser ela mesma, aquela segurança de poder se expressar, de poder errar, para poder inovar, para poder até, claro, né, se a pessoa trabalha numa empresa, ela tá lá para ajudar, para vestir a camisa, fazer a empresa crescer também, né? Então, assim, eu penso que se você tem um serviço de psicologia, quando você tem que expor muito a sua vulnerabilidade, às vezes a pessoa pode não ficar tão à vontade de falar com alguém interno da empresa, né? Sem dúvida. E aí eu queria ver com vocês, então, como que vocês veem, então, fez esse mapeamento e aí, assim, pode ter uma empresa que faça tudo isso, faça um mapeamento e depois ajude a entrar com plano de ação. Mas pode ser também que sejam coisas separadas, né? Enfim. Da parte dos treinamentos, então fez o mapeamento, fez diagnóstico, a parte de treinamento, eu queria que vocês explicassem aqui como que funciona essa psicoeducação, que vocês estavam falando da parte mais de treinamentos, palestras e tudo mais, e da parte dos atendimentos individuais. Então, não sei se você quiser falar dos treinamentos, a Bianca também teve uma experiência na Teladoc, inclusive, né, Vi? Se quiserem contar pra gente como que funciona isso, com os colaboradores das empresas e qual o impacto que isso tem, de fato, dentro das empresas, para os colaboradores, para o crescimento da empresa, para a produtividade e para o bem-estar geral mesmo. Olha, essa parte é uma parte que eu acho muito interessante, muito importante, né? Quando eu estava trabalhando na Teladoc como psicóloga clínica, tinha um padrão entre os casos, né? E a maioria dos casos era basicamente a mesma reclamação. Né? E se a gente for ver ali a faixa etária, né, a gente pode colocar entre os 25 e 40 anos, tinha o mesmo padrão de reclamação, de queixa, né, quase a mesma demanda, que era justamente a questão relacionada ao trabalho. Né? Muitos pacientes que eu atendi não estavam conseguindo fazer justamente um dos maiores riscos psicossociais, que é esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Né? Quando um paciente chega e ele fala assim, eu estou me sentindo ansioso, né? E eu vou ali junto com ele, tentando entender o que é essa ansiedade. Né? E essa ansiedade é justamente atrelada muito à falta de reconhecimento, né, no trabalho, tá fazendo alguma coisa muito robótica, né, sem propósito, né? A gente vê que hoje as pessoas vão para o trabalho, trabalham como robôs, fazem o que tem que fazer, voltam para casa e não tem propósito, né? E ficam ansiosas por uma promoção, né? Ficam ansiosas em entregar. É quase essa era da informação que a gente está vivendo, de entregar, de ter que dar mais do que pode, né? Então, trazendo essa experiência clínica, né, e reconhecendo que a gente tem que trazer transparência em relação à saúde mental, né, é um nosso papel, né, não só o papel do psicólogo ali junto com o paciente, né, mas também dos líderes, dos gestores, né, a gente entender essas dores e conversar sobre elas, né, quando a gente traz ali um líder que fala de uma forma tranquila sobre a ansiedade dele, né, sobre o momento difícil que ele passou na vida ali, a gente já está criando elos ali, né, somos humanos. Né? Todo mundo é humano, todo mundo pode ter uma habilidade, né, na experiência de trabalho, mas ali nas relações ainda interpessoais, no trabalho, são relações humanas e todo mundo precisa compartilhar sobre a fragilidade, né, sobre a vulnerabilidade e isso traz um ambiente mais saudável, né? O risco já pode ser trabalhado por aí, né, na própria organização e gestão da empresa. E o que eu tenho visto em muitas empresas, elas já começaram essa implementação de NR1 há muitos anos atrás. O adoecimento emocional, ele é multifacetado. Eu posso estar muito bem no trabalho, mas eu tenho outras facetas da minha vida que me demandam emocionalmente. E eu vou me afastar porque eu não dou conta, né, dessas questões. E isso então, a empresa, essa empresa especificamente, ela começou um letramento, eles chamam de letramento, né, a gente chama de psicoeducação, o letramento em saúde mental, e colocaram assuntos como
estresse, ansiedade, depressão, finanças, né? A gente tem que trazer que as finanças estão ligadas à ansiedade, assim, super... Top 5. Top 5. Top 3, eu acho. É, por aí, tá no topo mesmo. E começaram ciclos de webinars, palestras, capacitações, grupos focais e, de forma paralela, assistência, né? É o que eu falei no começo. Então, o plano de ação, ele tem que ter essa parte de psicoeducação e ele tem que ter a parte de assistência. Como que eu vou acessar o que a Bianca trouxe? Não vai acessar, é o psicólogo que tem que acessar. E é no setting terapêutico seguro, porque ali, né, aquele paciente ele vai ficar empoderado. Vou trazer uma estatística nossa aqui da Teladoc, que Legal. É muito interessante. Essa semana falaram assim, Patrícia, quantas sessões em média por usuário? Então, eu peguei, nos últimos 3 anos, usuários aí da Teladoc, do serviço de telepsicologia. Basicamente, quando a pessoa ingressa no serviço de telepsicologia, ela faz aí em torno de 8 a 12 sessões. Semanais? Semanais, mais ou menos semanais. Estou colocando aí de complexidade de baixa e média complexidade. Tá. Então, depois, ela faz uma pausa no serviço. Às vezes são 3 meses, 6 meses, 1 ano. Como o nosso turnover é baixo, então ela acessa o mesmo psicólogo. Tá. Então, e aí, uma das minhas funções é revisão de prontuário. Além de ser a gestora, eu sou a responsável técnica. E na revisão de prontuário a gente vê, por que essa pessoa voltou a utilizar? Mas que bom que ela voltou. Ela usa 12 sessões e às vezes ela fica meses fora, mas sem precisar, porque aquelas ferramentas que ela adquiriu na psicoterapia, o crescimento, o autoconhecimento, o manejo da sua patologia, da ansiedade, da depressão, fica vigente, ela consegue lidar, né, com as outras coisas, ela tem ferramenta. Então, você investir em saúde mental é como se você desse um remedinho ali de algum tempo, de 3, 4 meses, que tenha duração, mas vai fazer efeito ao longo de uma vida, né? Acho que todas nós aqui já fizemos psicoterapia. Já, com certeza. E eu tô numa pausa agora, até falei pra vocês, né? Eu tô numa fase em que eu não tô sentindo essa necessidade, mas é aquilo, assim, eu sei os efeitos super positivos que uma psicoterapia tem, pode traz ter na um minha aprendizado. Vida. Exatamente, aquele individual. E até dentro disso que vocês estavam falando sobre a psicoeducação junto com o atendimento individual, eu acho isso imprescindível. Imprescindível. E o que também é interessante a gente lembrar, né, que a psicoeducação, ela se inicia quando a gente começa a falar de um tema, né, porque trazendo saúde mental para as empresas, a gente vai mapear. Quando a gente mapeia, né, a gente vai gerar insights, né, naquela pessoa que está lendo aquelas perguntas. E ela vai começar a questionar, né? E são questionamentos positivos, né? Questionamento em que talvez ela nunca tenha pensado, né? Em que ela pode conversar com o chefe dela, que ela pode conversar com o líder, que ela pode se expressar, né? É normal, né? É importante, né? Às vezes, falar que você tá ali exausto, né? A gente tem que começar a normalizar, né? Que talvez a gente não dê conta de uma tarefa, ou talvez... não esteja se sentindo bem no setor, né, e falar em mapeamento, né, como é que o gestor, o RH, ele pode antecipar essa visão, né, inclusive, nós colocamos aqui um QR Code, né, para vocês acessarem, terem todo esse nosso bate-papo aqui, né, um e-book completo sobre a ANR, né, a gente pode, inclusive, já começar amanhã, né, Paty? Com certeza. Né, a mapear, a monitorar, fazer todo esse escopo, todo esse trabalho aqui que a gente está pautando aqui. E, Bianca, você falou aqui sobre esses insights que as pessoas vão tendo, né? E isso remete muito para mim na questão do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, conhecimento e autoconhecimento, para mim, saúde mental é isso. A pessoa, ela tem que ter o autoconhecimento, ela tem que saber quem ela tem que saber aonde ela está, e ali no ambiente em que ela está, ela tem o conhecimento
de com quem ela está lidando, quais são as ferramentas internas que ela tem para lidar com aquele ambiente. Então, por exemplo, se ela está numa empresa em que ela não compactua com os valores da empresa, ela não vai ter propósito. É aquilo que você estava colocando. Ela não vai ter propósito, ela não vai vestir a camisa e ela vai lá ficar fazendo um trabalho mecânico, robótico e aumenta muito o risco para o burnout. Esse é um dos fatores que aumenta o risco para o burnout, né? Então, quando eu penso assim também, ou por exemplo, uma promoção, a pessoa ela fica ali torcendo para ser promovida, mas se ela não tem, ou ela é promovida porque ela foi reconhecida pelo trabalho dela, ela não estava nem contando com isso, mas se ela não tem aqueles skills necessários para atender aquelas expectativas de um novo cargo, de uma promoção, isso também vai gerar nela. Porque se ela não tinha aquele autoconhecimento, se ela não tinha o conhecimento daquela vaga de atuação que ela ia entrar, aquilo vai gerar um estresse tão grande, ela não vai saber manejar aquilo. Então, quando eu vejo assim, até como médica, né, atendendo paciente, essa parte da educação em saúde, às vezes quando você está numa consulta médica, uma consulta psicoterápica, você não tem ali o tempo suficiente com aquela pessoa de ensinar para ela passo a passo, ou ensinar tudo o que está envolvido naquelas questões que ela está passando. Então, para empresas, por exemplo, você ter ali ações como palestras, como aulas, né? Eu participei recentemente também de uma série de entrevistas que eu fiz com profissionais de saúde para despertar isso nas pessoas, para elas terem esses questionamentos e esses insights, porque depois, numa sessão de psicoterapia, ela consegue ali colocar para fora o que ela precisa e trazer para dentro todas aquelas habilidades novas para ela se manter ali numa função, ou então se dá conta de que não é ali que ela tem que estar. Né? Então, isso eu vejo como fazendo parte até do desenvolvimento da cultura da empresa, que é assim, a pessoa, a empresa, ela entrevista a pessoa e ela vê se aquela pessoa é adequada para trabalhar na empresa, mas eu também, indo trabalhar numa empresa, eu olho e falo, puxa, será que é aqui que eu tenho que estar? Isso faz sentido? A gente pode pensar, né, Paty, também sobre o trabalho do psicólogo, né, nesse sentido, né? A gente orientar a pessoa a conseguir identificar isso nela mesma, né? Como a Elo estava falando, né? Às vezes o trabalho, né, da pessoa, né, um chão de fábrica, que está ali fazendo um movimento repetitivo, né? A gente pensa que aquela pessoa, ela tem aquele trabalho, só que ela também precisa entender o limite dela, né? Quando a gente fala, né, que aquela pessoa ela teve um afastamento, ficou ali mais ou menos 3 semanas, ela não vai voltar a fazer aquela atividade como ela estava fazendo há 3 semanas, né? Então, ela precisa de pausa, ela precisa entender que aquele processo de retorno é mais lento e que está tudo bem, né? O gestor precisa entender também esse retorno, né? Então, esse fator, né, que eu colocaria como um autoconhecimento dentro da atividade de cada um, né, dentro do cargo de cada um, né, e essa autorregulação, né, a gente vai fazer isso, né, um trabalho que o psicólogo vai fazer ali junto, né, com outros profissionais, claro, dentro de toda a ética, né? Sim. Então, a gente pode até entender, né, Paty, né, como essa gestão completa, né, pode se dar, né? Sem dúvida. Esse assunto, olha, eu sou suspeita, eu gosto muito de falar sobre isso. Quando a gente pensa, né, nesse ponto dos insights de levantamento, a gente está falando de cultura de saúde mental. Você colocar uma cultura dentro de uma empresa de saúde mental é um ganho, né, sem precedentes. Burnout é assim, o que diferencia dos outros, se a gente pode chamar, né, de transtorno mental, é que o gatilho está no trabalho. Só que o gatilho está no trabalho e todas as outras coisas, todas as outras situações que a pessoa vive, né? Porque o burnout, ele tem ali as características diagnósticas, né? Que aquela tríade, e que a gente vai ainda fazer um episódio sobre o burnout aqui também inteiro sobre isso. Mas quando a gente fala sobre o gatilho ser o trabalho, tem muitas outras coisas acontecendo na vida dessa pessoa que fazem com que, às vezes, uma coisa que é pequena, que poderia ser facilmente resolvida... Trigger. O trigger, é isso, é o gatilho. Dentro do trabalho, ela poderia ter sido contornada de uma outra forma,
né? E aí, então, esse nosso papo tá muito legal, tá muito gostoso. A gente tem um tempo aqui, né? Senão a gente ficaria horas e horas conversando. Eu queria que vocês duas comentassem aqui, então, do ponto de vista de vocês. O que vocês acham, então? NR1 vai passar a ser obrigatória, já era, mas agora a parte da saúde mental, passando a ser obrigatória a partir de maio de 2025. As empresas, eu até ia falar assim, as empresas que querem, mas não são as que querem, todas precisam. Exato. O que os gestores de saúde, RH, as pessoas que estão, as áreas que estão envolvidas nessa gestão, qual que é o primeiro passo? O que essas empresas têm que fazer para conseguir implementar nas suas empresas, dar o primeiro passo, para começar a implementação de ações de saúde mental dentro das suas corporações? Bom, assim, falando em nome do Avatar, né? Primeiro passo, gente, é mapear os riscos. Né? A gente tem que mapear, a gente tem que entender, a gente tem que buscar dados, porque dados, eles trazem toda a justificativa de um cenário maior. Perfeito. Né? O segundo passo é a gente criar os canais de escuta, né? Acolher, né? Mapeou, a gente abre esse canal, né? Para a pessoa ter acesso aos materiais de psicoeducação, para a pessoa ter ela tá ali acompanhada, né? O terceiro passo, gente, é capacitar esses gestores à liderança, né? Ouvindo as dores deles também. O canal é para os gestores e para a liderança, né? E não menos importante, eu sou suspeita para falar, que é oferecer o suporte psicológico, né, Paty? A gente tem que dar continuidade, a gente tem que acompanhar. É como a Paty falou, né? O paciente, ele usufrui, né? Ele coloca as questões emocionais dele junto ao psicólogo, junto aos profissionais. Ele pode parar, mas a gente tem que continuar monitorando como é que esse paciente está. É da responsabilidade de todos. É a nossa responsabilidade. A gente precisa se cuidar, né? Cuidar um dos outros, né? E o Avatar, né, gente? O QR Code aqui, vocês podem dar esse primeiro passo. Tem tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente está trazendo. A Teladoc é a nossa parceira. Ela faz todo esse respaldo, todo esse trabalho, essa curadoria psicológica, né, Paty? Obrigada, é verdade. A gente fala que não tem processo seletivo, não. É curadoria. Curadoria, perfeito. Sem dúvida. E um dos pontos super importantes é que a gente está vivendo, a gente está sendo testemunha de uma mudança muito positiva quando a gente pensa em saúde ocupacional também, que é trazer a saúde mental como um desses pilares. Né? O cuidado físico foi maravilhoso, milhões de pessoas hoje não se contaminaram, não tiveram problemas ergonômicos por conta das ações preventivas, tratativas, mas agora a gente está nessa parte da saúde mental. Né? A expectativa de vida mudou. Como que eu vou viver? Né? Eu vou viver bem, eu quero viver bem, eu quero viver bem saudável e que o meu cérebro possa acompanhar o meu corpo, né? E eu acho que a gente é testemunha e a Teladoc aqui é uma grande parceira de vocês e é um privilégio ser parceira de vocês. E a gente quer, sim, fazer toda essa parte, a gente está preparado para fazer toda a construção junto com vocês da NR1. Maravilha. Acho que é isso mesmo, né? Assim, a gente está vendo essa transição, como você falou, daquelas preocupações apenas com a saúde física para a saúde mental. E isso traz uma noção para as pessoas de que elas cuidam delas mesmas, elas cuidam da sua própria saúde, né? A empresa, ela tem um grande papel nisso, e agora com a NR1, voltada para a saúde mental, que vai ser obrigatório, vai ser assim, as empresas, elas vão cuidar, mas o quanto isso não vai trazer de empoderamento, como você falou, para as pessoas ampliarem essa consciência e saberem que elas podem fazer muito mais por elas mesmas para serem saudáveis e para serem felizes. Sim. Então, queria agradecer vocês muito por essa conversa. Aprendi muito com vocês. Foi maravilhoso. Estou saindo quase expert em NR1 aqui. E queria agradecer o nosso público também aqui, dizer que teremos próximos episódios, sempre trazendo conteúdo de muito valor para as empresas, RH, para as lideranças, para que vocês possam sempre aprimorar
a parte da saúde física e mental dentro das empresas de vocês. Então, fiquem com a gente e se tiverem, inclusive, sugestões de temas que vocês querem tratar, que a gente traga aqui para esse podcast, também fiquem super à vontade e entrem em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada, meninas. Obrigada, E Elô. até a Obrigada, próxima. Tati.